Olá, tudo bem? Agora a gente vai abordar as funções periódicas e ver várias aplicações disso aí. Se liga que é muito importante para você. O que é uma função periódica? Uma função periódica dá a ideia de uma repetição. É aquela função real que, se ela tem um período p, quando você calcular f de x mais p, vai ser igual a f de x. Ou seja, quando você avança p, voltou para o mesmo local. Rui, como é isso? Uma aplicação disso são as funções trigonométricas que nós estamos estudando, que você tem o quê? Você pega o seno, aí o seno de 30 graus, o que é que ele tem? Ele tem lá meio. Mas se você fizer 30 graus mais 360, ou seja, 390 graus, o que é que a gente vai ter em 390 graus? O seno também é 30. Então, o seno de x é igual ao seno de x mais 360 graus. É igual ao seno de x mais 2π. Ou seja, a cada volta ele se repete. A cada 2π ele se repete. Então, vê só, essa é a chamada função periódica. Existem várias aplicações disso. Na física, o problema do pêndulo, né? Ele vai ter um período, você encontra o período do pêndulo. As fases da Lua, ela obedece o quê? É um fenômeno periódico que vai se repetir a cada um período de tempo. A maré, você vê que a altura das marés, que tem tudo a ver também com o movimento da Lua, né? Eles estão ligados, também são fenômenos periódicos. Você vai ter tipo uma função aí, ó, trigonométrica, atingindo valores mínimos e valores o quê? Máximos, tipo um seno ou um cosseno, tudo isso aí. Então se liga nesses fenômenos periódicos. Só dando uma reforçada aqui, que essas funções periódicas elas são tão importantes que Fourier criou as séries de Fourier, que toda função periódica pode ser expressa como uma soma de seno e de cosseno. Então é por isso que a gente consegue aplicar bastante essas funções trigonométricas aos fenômenos periódicos. Fourier provou isso aí, beleza? Mas isso fica mais lá no ensino superior, é só a título de curiosidade e vai que é citado em alguma questão e você sabe que é só escrever como função de seno e de cosseno. Beleza? Rui, como é a função seno? A gente já aprendeu que o seno é a ordenada, o cosseno é a abscissa e a tangente é aquele eixo paralelo ao eixo dos senos na origem dos arcos. Cosseno, seno e a tangente está ali, né? Paralela ao eixo dos... É uma reta tangente paralela ao eixo dos senos, ao eixo das ordenadas, na origem dos arcos. O seno, ele tem período 2π. O cosseno também tem período 2π. E a tangente tem período o quê? Π. Então, se tiver uma constante multiplicando aquilo ali, a variável x, no caso, ou a variável t, se for em função de t, você vai pegar e vai dividir aquilo pelo período. Por exemplo, seno de 2x, qual o período? 2π sobre 2. Cosseno de 3x, qual o período? 2π sobre 3. Tangente de 5x, qual o período? Π, porque o período da tangente é π, sobre 5. Massa, tranquilos? Então, vamos ver algumas aplicações bem legais desses fenômenos periódicos, usando a função seno e a função cosseno. Questão 6. Supondo que em determinada região a temperatura média semanal e a quantidade de energia solar média que atinge a região possam ser expressadas por essa função, né? Essa é a temperatura, que é uma função seno, né? Tem esses parâmetros aqui todos. E essa é a quantidade de energia que ele estava colocado aí. A maior temperatura média semanal. Como é que a gente faz isso aí? Basta que a gente substitua o seno por 1 ou menos 1. Então a gente já sabe que aqui vamos ficar 12 vezes menos 1, de menos 12 até 12. E se a gente soma 1, a imagem da temperatura
nós vamos ter 12 menos 2, 10 menos 12 dá menos 2, e 10 mais 12, 22. Então significa dizer que a temperatura máxima é 22 graus Celsius e a temperatura mínima é menos 2 graus Celsius. Então aqui é verdadeiro. Ok? Na semana de número 50, a quantidade de energia solar mínima é mínima. O que é que a gente vai ter? Se é na semana de número 50, eu vou chegar aqui e substituir, vou calcular o Q quando o T for 50. Então isso vai ficar 400 mais 200 vezes o seno de quanto? Vamos lá. Se eu coloco 50, 50 menos 11 dá 39, né? Deixa eu escrever aqui para a gente não. Vai ficar 2π, vai ficar 50 menos 11 sobre quanto? 52. Aí 39, vamos simplificar. 39 por 39 por 52 dá por 13. Aqui dá 3, aqui dá 4. Não é verdade? Então vai ficar o seno de 3π sobre 2. Isso vai ficar o seno de 3π sobre 2. A gente tem que conhecer esse seno de 3π sobre 2. Lembra que o seno é a ordenada, né? Esse é o eixo dos senos. Aí o que acontece? Seno é 0, seno é 1, seno é menos 1. Quando é que seno é 1? Seno é máximo, π sobre 2. Então ele é mínimo 3π sobre 2. Então, na verdade, o seno vai dar menos 1. Se esse seno aqui é menos 1, então nós vamos ficar com 400 mais 200 vezes menos 1. Ou seja, 400 menos 200. Vai ficar 200. Então, é verdadeiro. Porque o máximo seria 400 mais 200, quando o seno era 1. A quantidade de energia solar é máxima quando a temperatura média semanal também é máxima. Opa, vamos ver aqui. Nesse caso, a quantidade de energia solar é máxima quando a temperatura média semanal é máxima. Para essa temperatura média semanal ser máxima, o que é que a gente vai ter nessa terceira aqui? Quando é que essa temperatura é máxima? Para a temperatura média ser máxima, esse seno teria que ser 1. Para o seno ser 1, a gente teria que ter 2π sobre t menos 15 sobre 52. Teria que ser π sobre 2. Não é verdade? Aí a gente cancela aqui ó, o π. Vamos cancelar aqui o π, que é que a gente vai ter? Cancelou π, não é verdade? Aqui dividido por 2 dá 26, por 2 dá 13. Aí vai ficar t menos 15 igual a 13, vai para lá multiplicando. T igual a quanto? 15 com 13, 28 dias. Não é verdade? Mas quando a gente tem aqui, ó, o t, quanto era o t aqui? 50. Se a gente fizer t igual a 50, aqui a gente vai obter o quê? Se nós fizermos t igual a 50. Na quantidade de energia, a gente vai obter a temperatura, a quantidade de energia máxima. A gente já viu quando t é 50. Mas se eu fizer t igual a 50, não vai coincidir aqui. Então, é falso, não é verdade? Não está havendo essa paridade, não está coincidindo. Questão 7. A função u, definida por u igual a r cosseno de, ajeita aí, ó, ômega t menos θ. Não foram reconhecidos símbolos. Descreve o deslocamento de um bloco de massa m, preso numa extremidade aí. Aí ele bota aqui, ó, a posição de equilíbrio é quando vai ser igual a 0. Essa função u assume o valor nulo. Então ele pergunta o período da função. Vê, ó, se u em função de t é r vezes cosseno de quê, galera? Ômega t
menos θ, a gente já aprendeu que o período é 2π sobre quem multiplica a variável, que no caso é t. Então é 2π sobre t, então aqui já é falso. Esse não é o período. No instante, que no caso vai ser 2π sobre ômega. Vamos ajeitar isso aqui, ó. 2π sobre ômega. O período é 2π sobre ômega. Ok? 2π sobre ômega. No instante t igual a 2π sobre ômega, o bloco estará novamente na posição inicial? Sim, porque vê só. Na posição inicial a gente completou o período. Se a gente completou o período, ele voltou para onde é que estava. 2π sobre ômega é o intervalo de tempo do período. Então ele volta aqui, ó, para a posição inicial. Beleza? Completou um ciclo. Ele partiu da posição inicial, então quando completar um período, qualquer múltiplo disso, fosse 4π sobre ômega, também estaria lá. O maior deslocamento do bloco em relação à posição de equilíbrio é R, verdadeiro. Por quê? Essa função, ela varia de menos 1 até 1. Se ela varia de menos 1 até 1, a imagem dela, dessa função, vai ser qual? Vai ser R vezes menos 1, vai ser menos R, e R vezes 1 até R. Então, verdadeiro. Em qualquer intervalo de tempo que tenha duração igual a 4π sobre 3 ômega, passará pela posição de equilíbrio. Isso é verdadeiro. Por que é verdadeiro, Rui? Quando você tem um seno ou um cosseno, quando a gente pega, por exemplo, uma função cosseno, algo desse tipo, ou então uma função seno, que parte assim, né, do valor intermediário, o que é que a gente vai ter? Essa seria a posição de equilíbrio. Seria a posição de equilíbrio. Não é verdade? Então, essa é a posição de equilíbrio. Então, quando você pega um intervalo, se esse intervalo você tem, isso é como se fosse um período. Um período. E esse aqui também um período. Daqui até aqui. Quando você pega metade de um período, necessariamente você ter sobre metade de um período é suficiente para passar pela posição inicial. Se você pega metade de um período, é suficiente para repetir aquela posição de equilíbrio, que é o zero, metade de um período. Então, o que é que a gente vai ter? Se o período da gente, o período que a gente encontrou é 2π sobre ômega, não é verdade? Se o período é 2π sobre ômega, e nós quisermos comparar com 4π sobre 3 ômega, você vê que se fosse meio período seria π sobre ômega. E 4 sobre 3 vai dar 1,33, não é verdade? Π sobre ômega, ou seja, é mais do que meio período. Por ser mais do que meio período, vai passar pelaquela posição que assume o valor zero. Questão 8. Na estação de trabalho de pintura de peças de uma fábrica, a pressão de um tambor de ar comprimido varia com o tempo, conforme a expressão aí. Qual tempo corresponde ao valor mínimo? Primeiro vamos achar o valor mínimo. Lembra que o seno varia de menos 1 até 1. Então, se a gente multiplicar por 50, vai variar de menos 50 até mais 50. E se a gente soma 50, 50 menos 50 vai dar 0 até 100. Então, o valor mínimo é 0. Então, eu vou fazer 50 mais 50 vezes seno de quanto? De t menos π sobre 2. Isso deve ser igual a quanto? A 0, que é o valor mínimo que ele quer. Quando jogarmos esse 50 para cá, vai ficar menos 50. Então, o valor mínimo dessa função é assumido quando isso aqui é menos 1. Quando esse seno vai ser menos 1. Ou seja,
nós vamos ter seno de t menos π sobre 2 igual a menos 1. Mas para o seno ser igual a menos 1, o que é que a gente vai ter? Quando é que o seno é menos 1? Lembra que o seno é a ordenada. Seno aqui é 0, seno aqui é 1, seno é menos 1. Então, seno é menos 1 quando for 3π sobre 2. Então, a gente vai ter que t menos π sobre 2 é igual a quanto? 3π sobre 2. Joga para cá, a gente vai ter 4π sobre 2. Nós vamos ter 2π. Então, bastou usar que o seno varia de menos 1 até 1. E para ter o valor mínimo, o seno tem que ter menos 1. Então, isso tem que ser um arco que assuma o valor menos 1. Então, no seno, que é, no caso, é o 3π sobre 2. Se isso é igual a 3π sobre 2, a gente tem que ser igual a 2π. Na questão 9 temos, uma máquina produz diariamente X dezenas de certo tipo de peças. Sabe-se que o custo da produção, C de X, e o valor da venda são dados por isso aí. Ele quer saber o lucro. Vamos relembrar que lucro, o que é lucro? Lucro é a venda menos o quê? O custo. Comprei por 1.000, vendi por 1.500, meu lucro é 1.000 menos 1.500 menos 1.000, ou seja, 500. Aí ele quer na produção de 3 dezenas, então a gente vai botar igual a 3. Se a gente vai botar igual a 3, qual é a nossa venda quando for 3? Vai ser 3 raiz quadrada de 2 vezes o seno de x vezes, x não, né? De 3 π sobre 12. Rui, 3π sobre 12, isso é π sobre 4. Isso aqui corresponde a 45 graus. E quanto é o seno de 45 graus? O seno de 45 graus a gente tem a obrigação de saber, né? 30, 45, 60. É raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então dá para cancelar aqui, ó. Cancelou. Então significa dizer que seria 3 milhares, né? Seria 3.000. 3.000 reais. Já o valor do custo é 2 menos cosseno de 3π sobre 6. 3π sobre 6 vai dar π sobre 2. Isso é 90 graus. E o cosseno de 90 graus, ó, 90 graus, esse é o eixo dos cossenos. O cosseno de 90 graus ele é 0. Aqui ele é 1, aqui ele é menos 1. Então, se o cosseno de 90 é 0, o que é que nós vamos ficar? Nós vamos ficar com 2 menos 0, que seria 2.000. Então, o nosso lucro, para 3 unidades, vai ser 3 menos 2, vai ser 1.000, cuja resposta está na letra C. Questão 10. Podemos supor que um atleta, enquanto corre, balança cada um de seus braços ritmicamente, dado por essa função, onde y é o ângulo compreendido entre a posição do arco, que varia de menos π sobre 9 até π sobre 9 radiano. T é o tempo em segundos. Ele quer saber o número de oscilações completas. A gente sabe que o período é o intervalo de tempo para se completar uma oscilação. E o período a gente sabe que é 2π sobre k. K é quem multiplica a variável, no caso é t. Quem é que vai multiplicar t aqui? 8π sobre 3. Então a gente vai ter 2π dividido por 8π sobre quanto? Sobre 3. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que é 3 sobre 8π. Dá para cancelar aqui, né? Se a gente simplifica aqui, ó, o que é que a gente vai ter? 4 aqui. Então, o período é 3/4
segundos, né? Que é a unidade de tempo. Mas isso corresponde a somente ao quê? A uma oscilação. Lembra que o período é o intervalo de tempo para completar uma volta. Então é uma oscilação. Aí ele quer saber, em 6 segundos, x oscilações. Meio pelos extremos, 3/4 de x é igual a 6. Qual o valor de x? 24 dividido por 3 vai dar 8. 8 oscilações. Então, vê que a gente pegou o período, que é o intervalo de tempo para dar uma volta, e depois usou isso aí para o intervalo de tempo dele ver quantas voltas a gente tinha dado. Um conhecimento a mais que você pode ter é a adição de arcos. Por exemplo, como é o seno de A mais B. O que é que isso vai nos influenciar, Rui? Imagine que você tem lá, que é o seno de 75 graus. Você sabe o seno de 30 e o seno de 45. Vai ser, Rui, o seno de 30 mais o seno de 45? Não, vai ser o seno de 30 mais 45. E como é o seno da soma? O seno da soma não é a soma dos senos. O seno de A mais B, a gente vai ver por que aqui, ele é seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. E se fosse seno de A menos B, é só trocar o B por menos B. Se liga que seno de menos B é menos seno de B. Aí você teria seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Rui, como é o cosseno da soma, o cosseno de A mais B? É cosseno A cosseno B mais menos seno A seno B. Se liga, o cosseno, quando você tem uma soma, aqui é menos. A gente vai mostrar isso. E quando tem menos, aí aqui vai trocar para mais. Cosseno de A menos B é cosseno A cosseno B mais seno A seno B. E a tangente de A mais B? Vai ser tangente de A mais tangente de B, dividido por quem? Por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. E se fosse tangente de A menos B? Seria tangente de A menos tangente de B, dividido por 1 mais tangente A tangente B. Essas são as expressões de adição de arcos. Mas também tem o arco duplo. Rui, como é que eu sei o seno de 2x? É só na expressão de A mais B fazer A igual a x e B igual a x. Vamos fazer? Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então você vai ter seno x cosseno x mais seno x cosseno x. Ou seja, 2 vezes o seno de x pelo cosseno de x. E se a gente quiser cosseno de 2x, vai ser o quê? 2 vai ser x mais x, 2x. Aí vai ser cosseno x, menos seno x. Ou seja, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E a tangente de 2x vai ser tangente de x mais tangente de x, ou seja, 2 tangente de x, dividido por 1 menos tangente de x vezes tangente de x. Que vai dar quanto? Vai dar 1 menos tangente ao quadrado de x. Então, essas são expressões importantes para você calcular seno de 105, fazer 60 mais 45, tangente de 15, 45 menos 30, e aí vai. Beleza? Tranquilos? A gente vai usar e vai ver por que dessas expressões e como usa agora na sequência. Falando em adição de arcos, para que serve, por exemplo, a expressão seno de A mais B? Que a gente pode até falar assim, né? Minha terra tem palmeiras, onde cantam sabiá. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Mais seno B, cosseno A. E se liga que se aqui for menos, aqui é menos também. Então, um exemplo disso é se nós quisermos calcular, por exemplo, o seno de 75 graus. Eu posso escrever 75 graus como sendo quanto? 45 mais 30 graus.
Então é como se A fosse 45 e B fosse 30 graus. Então vai ser seno de 45 graus vezes o cosseno de 30, mais seno de 30 graus vezes o cosseno de 45. Quanto é o seno de 45 graus? É raiz de 2 sobre 2. Quanto é o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. Quanto é o seno de 30? É meio, não é? E o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. A gente pode colocar aqui, ó, 2 vezes 2, 4, né? Somando duas frações com o mesmo denominador. Raiz de 2 vezes a raiz de 3 dá raiz de 6. Mais e 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Essa é a expressão, essa é o valor do seno de 75 graus. Rui, o porquê dessa fórmula? Se liga que a gente pode chegar aqui e pegar, por exemplo, ó, vou pegar esse triângulo total. Eu quero calcular a área do triângulo. Claro que a gente sabe que a área do triângulo ela é o produto da base pela altura dividido por 2. Se eu pegar um triângulo cuja base é B, aqui é A, e aqui tem uma altura, essa alturazinha aqui, ó, o que está oposto é seno. Então essa altura aqui é A seno θ. Se a gente quer a área vai ser o quê? Base, que é B, vezes a altura. A vezes o seno do ângulo sobre 2. Ou seja, uma maneira da gente calcular a área do triângulo, que é uma consequência de base vezes altura dividido por 2, é você fazer lado vezes o seno do ângulo. E se nós usarmos isso aqui, a gente vai conseguir achar, ó, se a gente disser que aqui é x, aqui é h e aqui é y, se eu chamar esse ângulo de A e esse ângulo de B, como é a área do triângulo todo? A área do triângulo todo vai ser o quê? X vezes y, lado vezes lado, vezes o seno de A mais B, seno de A mais B, sobre 2. Mas a área desse triângulo é igual à área desse mais a área desse. Qual é a área desse? X vezes H vezes o seno de A sobre 2. E qual é a área desse? Lado vezes o seno do ângulo sobre 2. Ou seja, y vezes H vezes o seno do ângulo, que é B, sobre 2. Dá para a gente chegar aqui e cancelar esse 2, por exemplo, e dividir todo mundo por xy. Quando a gente dividir todo mundo por xy, aqui a gente vai ficar com seno de A mais B, seno de A mais B, igual a, aí cancela o x, h sobre y, seno de A, mais, aí cancela o y, h sobre x, seno de B. Então a gente vai ter que o seno de A mais B, o que é que nós vamos ter? H sobre x é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então vai ser cosseno B, seno A. Da mesma forma que H sobre x é cateto adjacente pela hipotenusa. É cosseno de A, seno B. Então, escrevendo de uma outra forma, a gente aprendeu aí, a gente demonstrou que seno de A mais B, a ordem dos fatores não altera o produto, é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então, esse é um conhecimento aí a mais que você vai ter. No mais, você precisa aplicar aquelas expressões direitinho.